Olá, como vai? Tudo bem? Esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que eu vou estar publicando aqui para vocês sobre a minha rotina de estudos em piano. Mas não é uma rotina comum. E agora eu vou me apresentar. Meu nome é Beth Ann Kelly. Eu estudo piano há mais de 30 anos, teclado e piano há mais de 30 anos. Mas essa não é a minha profissão principal. Tenho um emprego, né, registrado. Eu sou servidora pública, então tenho as 8 horas por dia, trabalho administrativo, técnico, burocrático, tudo bem. Eu estudei muito para conquistar isso. Mas ficou de lado um pouco o piano, por mais que na época do vestibular, eu já tinha estudado há um tempo. Mas eu entrei naquela de que era muito difícil viver de música, tinha que ser concertista. Então eu entrei por outra área, né? A vida me levou para outras áreas. Mas o piano não larga a gente. A gente pode tentar largar o piano, mas ele não larga da gente, ainda bem. Então eu venho estudando, né, nesses 30 anos. Eu tive uma parada no meio, né, que eu precisei parar de estudar, mas voltei para piano. Mas voltei em 2024 aos estudos e isso me despertou alguns sonhos antigos que eu tinha em relação ao piano e que agora eu quero colocar em prática. Então, primeiro é tocar o piano mesmo. Eu tenho muita coisa a tocar, né? Eu vim de uma escola que era mais voltada para o clássico, né? Mas eu estudava muito, tocava muito em igrejas também. Então eu tenho essa escola, assim, né? Eu tenho não um apego mais, mas eu tenho um background, digamos assim, uma história com relação a partituras, a leitura de partitura mesmo, a leitura clássica do piano. Mas eu venho estudando agora, e desde 2024 eu entrei no curso de piano popular. E isso me abriu a mente, assim, para outras possibilidades. E então isso aumentou os meus sonhos em relação ao piano. Independente de qual linha a gente segue, né? A gente vai falar mais sobre isso posteriormente, mas você pode ali colocar coisas do clássico, do popular, tudo junto, e o piano é maravilhoso para fazer isso. Então é um instrumento muito bom, então eu estou muito animada com esse curso de piano que eu estou fazendo, né, agora. E comecei a dar aula de piano. Por que aula de piano? Porque a gente conhece pessoas que têm essa vontade e hoje eu dou aula para uma criança, mas eu já dei aula para pessoas de mais idade e elas chegam até nós quando a gente toca em público, elas chegam e falam, eu queria tanto, mas é meu sonho, mas é tão bonito. E algumas pessoas ainda falam, mas não é pra mim, ou eu não tenho instrumento, mas já passei da idade. Então eu mostro uma parte, eu acabo mostrando com a minha própria vivência, né? Que não é tarde para você buscar os seus sonhos. E eu tenho muito que aprender no piano, muito mesmo. Mas eu tenho essa rotina, né? Eu tenho toda a rotina de uma pessoa adulta no Brasil de 2026. Então, nós temos que lidar com muitas coisas, né? Imagina uma pessoa, às vezes você está olhando aí, você tem filhos pequenos, tem o marido ou a esposa, ou cuida dos pais, ou, né, ou trabalha muito, trabalha já em 2 empregos, e aí, como é que você vai aprender piano ainda, né? Como que vai encaixar isso na vida? Então, todas essas são questões que eu pretendo, durante a minha própria jornada,
de estudo ao piano, eu pretendo solucionar aqui com vocês. Esses vídeos, eles são mais leves, eles não têm um roteiro específico, assim. Quer dizer, tem os temas principais, né? Mas não é aquela coisa certinha. Então você vai me acompanhando e eu vou mostrar agora algumas músicas que eu pretendo estudar esse ano, esse começo de ano. Semana que vem volta as aulas, as minhas aulas, tanto as aulas que eu tenho com o meu professor, quanto as aulas que eu dou para minha aluna. Então, eu agora, nesse momento, exatamente, eu estou de férias, e isso é muito bom. Ontem eu já estava estudando mais e até viajei, mas quando eu voltei para casa, então vamos lá estudar, vamos retomar o estudo, que semana que vem volta a rotina, né? Então aqui é o piano que eu tenho é um Yamaha, ele é eletrônico, e eu tenho muito tempo esse piano, adoro esse piano, é o meu xodó, meu bebê. Então eu vou gravar um vídeo específico explicando, apresentando, fazendo um tour pelo piano, para quem não conhece, né, conhecer. Então nós vamos aqui, eu vou mostrar mais ou menos o que eu tô olhando ultimamente. Tem algumas coisas aqui que são mais antigas, algumas coisas difíceis. Essa aqui é uma música, eu estava olhando ela ontem. Eu já toquei essa música faz, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, que eu toquei essa música. E ela é muito boa, Lenda do Caboclo. Vocês podem ver, eu abri uma partitura aqui, né? Então essa partitura, ela essa partitura é porque Villa-Lobos, ele tem essa versão da música, ele está incluído no repertório dos cursos que são voltados mais para o piano clássico. Então ele é uma partitura também. Eu estou colocando vários pontos aqui para fazer vários vídeos posteriormente, que eu vou fazer um tour pela partitura também. Então, específico, eu vou mostrar para vocês assim mais ou menos como que, não nessa partitura, mas em outra música, que essa aqui eu preciso retomar ela, então fica a Lenda do Caboclo, colocar na lista. Retomar essa música, como eu falei, faz mais de 10 anos que eu toquei essa música, ela é muito bonita. E ela é difícil, ela é mais pro avançado, assim, né, do piano. Mas vocês podem ver, ela é uma partitura longa, são 5 páginas. Então, mas isso não é para dar medo em ninguém. Tem muita peça linda, maravilhosa de uma página. Então, a quantidade de páginas, assim, às vezes as pessoas se impressionam bastante. E claro, é uma coisa para se impressionar. Villa-Lobos é para se impressionar, né? Porque Villa-Lobos é maravilhoso. Mas eu vou deixar até aqui de lado para eu olhar essa música. Mas muitas pessoas tocam sem partitura, tocam por cifra, que eu vou mostrar para vocês aqui a cifra. Então, o modo que você vai tocar piano, que você vai aprender piano, é muito diverso, depende do professor que escolhe, né? Então, alguns seguem uma linha muito específica, outros já têm um leque maior, né, de ensino. Então, você pode aprender por partitura, você pode tocar de ouvido, você pode ler cifra, tudo isso. Agora eu estou num momento, aqui tem os estudos do Hércules Gomes, maravilhoso também. Quem não conhece, eu vou deixar acho que um link aqui. Hércules Gomes é um pianista maravilhoso brasileiro. Escutem Hércules Gomes. Eu tenho na playlist aqui no canal.
Eu tenho na playlist no canal, tenho vídeo dele. Então ele tem vários estudos. Aqui são as partes com cifra, que é letra e cifra. Então aqui não tem partitura, não tem pauta musical, né? Então aqui, deixa eu mostrar aqui pertinho. Vamos ver se vai dar pra ver. Se não der, eu coloco um do lado aí, na edição. Ou eu coloco um link, né? Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui. Então essa aqui é uma partitura, né? Depois eu vou explicar. Então aqui tem as pautas. Vou pegar agora ali, sem tirar a câmera do lugar, vou pegar uma com cifra para vocês olharem. Então essa aqui são cifras. Cifra, então tem a letra da música e a cifra correspondente, né? Aqui o importante é saber a música, conhecer a música para você conseguir acompanhar. Então aqui eu tô lendo mais dessa forma, agora por cifras. Essa aqui, Tu És Fiel, daí entrando no gospel um pouco, que eu vejo também alguma coisa. Tu És Fiel, só que na versão de João Alexandre. Esse não é de piano, ele é um violonista, mas é incrível, incrível. Nem sei se eu consigo. Eu comecei... Bom, vou olhar de novo. Eu peguei, eu fiz até a primeira parte, nem entrei no refrão. Mas ele é muito complicado. Mas tem várias anotações aqui, vai ser mais fácil de retomar esse ano. Então essa também vai ficar... Vamos tirar aqui para eu olhar? Vamos! Para eu pegar essa música, que ela é belíssima, essa versão. Mas eu vou mostrar o Tu És Fiel, o básico, o simples. Que também é lindo, é maravilhoso, é uma música maravilhosa, né? Tim Maia. Daí, ano passado, que eu mostrei ali pra vocês, Maria Maria, O Mundo é um Hino, também é lindo. Maria Maria, né? Que é do Milton Nascimento e Fernando Brand. Eu toquei no fim do ano, no Afina-se, do Conservatório de MPB aqui de Curitiba. E ficou muito boa. Eu vou deixar o link pra apresentação, só que eu acho que só tá lá no Instagram. Mas é o link, porque daí eu acompanhei um cantor. Então, o pianista, vou virar aqui um pouquinho para vocês, a gente pensa no piano sozinho, né? Eu tinha uma professora, a primeira professora de piano, lá do outro conservatório que eu estudei, ela falava que o piano é um instrumento muito solitário. E ele pode ser. Mas se você toca em grupo, se você acompanha cantores, grupos vocais, se você faz correpetição, você não fica mais solitário. E no fim, todo mundo vai querer o pianista, né? Se você for bom mesmo, se você dominar aquilo que você se propõe a fazer, daí todo mundo vai querer, você não vai ser solitário mais, pode deixar. Mas você pode tocar sozinho também, né? Às vezes, em alguns momentos, eu vou aparecer aqui cantando. Vamos fazer um parênteses aqui.